mamãe, olá papai, olá professor, professora, aluno, aluno. Que bom nós estarmos juntos nesse nosso encontro de hoje. E nesse encontro nós vamos discutir sobre 4 pontos, isso mesmo, 4 pontos que tornam a educação um caos. E se você quiser nos acompanhar, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar por que a educação não consegue avançar enquanto, sabe o quê? Enquanto ela não aprender a fazer uma releitura do homem. Isso mesmo, espero que você nos acompanhe nesse encontro, certo? Olá, muito bom estarmos juntos novamente. A gente está discutindo sobre tantas coisas interessantes aqui na educação. E eu quero falar para você hoje sobre uma questão interessantíssima que é o quê? Por que a gente vê um caos na educação? Por que a educação está um caos? E aqui eu elegi para você 4 pontos que nos ilustram o caos que a educação vive. Só que eu quero contar esses pontos a partir da minha história pessoal para você entender um pouquinho. Bem, como você já sabe, eu sou assistente social, mas eu quero te dizer por que eu, Ana Paula, sou assistente social, sendo que eu falo tanto de educação. Logicamente que você já deve ter visto nos meus vídeos que eu trabalhei na educação, trabalho na educação, trabalhei na educação pública, e agora eu estou trabalhando na educação de uma outra forma, através da internet, não é? Mas eu quero dizer para você o seguinte, por que eu não virei uma professora? Por que eu não virei uma educadora? O que aconteceu, Ana Paula? Você fala tanto de educação, apesar de estar na educação como assistente social. E aí eu quero te falar da escolha que eu tive para minha vida. E a minha escolha tem muito a ver com a minha vida pessoal. Logicamente. Então, eu vou te dizer um pouquinho. Bem, a minha mãe é professora. Eu vou te dizer porque minha mãe resolveu ser professora. A minha avó teve 7 filhos. E na época, a minha avó trabalhava muito. Na época não tinha nada de Estatuto da Criança e Adolescente. E minha avó era analfabeta. Minha avó não sabia ler, não sabia escrever. E ela sentia muito vergonha disso, porque ela queria ter alcance do conhecimento e ela não tinha. Mas mãe, 5 filhos, cuidava de todos na roça, moravam na roça. E um dia minha avó disse assim para minha mãe. Minha mãe, ela falou assim, filha, não faça como eu. Estude, estude. Você precisa estudar. Você precisa saber ler e escrever. E minha mãe resolveu ser professora. E nesse trabalho como professora, que marcou muito a minha mãe, logicamente falando da minha avó, mas minha mãe gostou daquilo, gostava daquilo, então minha mãe se decidiu por entrar na educação. E sou filha de professora, logicamente. E a gente que é filho de professor, a gente acompanha, qualquer profissional, a gente sabe quais são as dificuldades, o que abala o profissional. E a gente tá no dia a dia vendo tudo aquilo. Tem vezes que minha mãe chegava muito cansada, minha mãe chegava estressada, tinha as vezes que ela chegava bem, e assim, era altos e baixos. Só que com o tempo foi passando, no começo, eu lembro que eu acompanhei minha mãe, a forma como que era a educação décadas atrás, quando eu era muito pequena, criança ainda, e depois, como ela, com o passar do tempo, até o período que minha mãe estava próxima da aposentadoria, estava numa forma em que eu só o estresse, o desgaste emocional que minha mãe trazia era muito grande. E minha mãe trazia muitos relatos do que ela via, das dificuldades dos alunos, das famílias deles, de tudo que ela vivenciava naquele contexto. Falava muito de comportamento, de atitudes de desrespeito. E quando eu estudava na minha época, eu não me deparava com situações tão frequentes assim. Eu sei que com o tempo elas foram piorando. E nisso começou a me gerar um certo... Por que isso está acontecendo? Por que disso? Por que daquilo?
E eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha, mas eu queria entender por que minha mãe chegava naquele estado, onde estava o problema. E eu entendi que se eu fosse professora, eu tinha tudo para ser professora, mas se eu fosse professora, porque eu gostava de educação e criticava já a educação para fazer uma educação melhor, talvez eu não encontraria as respostas da maneira como eu precisasse encontrar. E olhando sobre as profissões, lendo, eu gostava muito de ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, ajudar. Até porque eu fui criada assim. Eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe me criou, tinha o hábito daquela questão da visita. E na época a gente visitava instituições que abrigavam idosos quando eu era pequena. E conversava com as pessoas, minha mãe fazia, às vezes, minha mãe é católica, nós somos de formação cristã, então eu lembro das almoços que às vezes ela fazia para Cosme e Damião, e levava as crianças que às vezes não tinha muita coisa para casa, ela levava para nossa casa e fazia aquele almoço e depois dava aqueles doces. Então, assim, eu fui criada, eu tive todo esse contato de entender que é importante ajudar o outro. Isso sempre fez parte da minha formação. Por exemplo, eu estou contando um fato. A casa da minha mãe, eu acho que é a casa que mais recebe andarilho em Guaíra, onde a gente mora. Por quê? É impressionante que direto um andarilho, uma pessoa que está alcoolizada, bate lá. A senhora não vê um prato de comida? E é impressionante, acho que eles vão comunicando um com o outro, as pessoas que ajudam, e o tanto de gente que para na porta que minha mãe alimenta, é impressionante. Então, assim, eu fui criada vendo que é importante a gente se preocupar com as pessoas. Só que eu imaginava que se eu estivesse dentro da escola, de uma sala de aula também, talvez eu não teria essa possibilidade. Eu queria ajudar, eu tinha uma coisa de ajudar. Eu achava que eu teria que procurar uma profissão que eu pudesse tocar, mas tocar assim, entrar na vida do outro. Então, e eu me deparei com o serviço social. E o serviço social, para mim, naquele momento, era, e sempre foi, porque é minha vocação, ser assistente social. Sou feliz e realizada na minha profissão, porque eu não escolhi ela aleatoriamente, mas a minha profissão tem todo um sentido de Ana Paula, no sentido da minha história. Então, quando eu escolhi serviço social, eu tinha na minha meta que eu ia ser uma assistente social, mas que eu iria trabalhar na educação. Contudo, o serviço social na educação, ele ainda está em processo de caminhada, porque não são todas as instituições que têm um assistente social. Então, tanto é que depois de formada, eu demorei aproximadamente 7 ou 8 anos para trabalhar, não, 7 anos, para trabalhar como assistente social na educação. Eu fui trabalhando em outras áreas para chegar. E aí eu quero te falar um pouquinho sobre, antes de trabalhar, o que eu comecei já a fazer. Então, como minha meta era entender esse porquê, eu queria fazer mestrado. E aí, no meu mestrado, eu comecei a investigar tudo isso, porque isso me incomodava. E no meu mestrado, refletindo, estudando tantas coisas, eu comecei a entender os porquês de tudo aquilo que estava acontecendo. E eu elenquei para vocês, assim, de maneira resumida, lógico que tem mais, 4 pontos para mim como assistente social, que são, assim, cruciais e que geram um caos na educação e que ainda não foram sanados. E quais são esses problemas? Primeiro, que a nossa sociedade sempre esteve, sempre estará em constante transformação. E que os problemas sociais, por conta da questão da desigualdade, por conta da questão de hoje um ser humano mais individualista,
de uma série de comportamentos que foram alimentados e gerados e difundidos, né, pela mídia, por tantas outras coisas e valores valorados, não é? Sobre questões de comportamento. Qual que foi o resultado disso tudo? Foi um impacto. Então, eu vejo que a gente vive uma propagação de problemas sociais, muitas vezes gerados pela forma de ser, de viver, de olhar o mundo, de decidir viver daquela forma. Por exemplo, existiu o divórcio. Ana Paula, você conta... Não, ele existiu, mas eu não posso, como ascensão, negar que um divórcio vai gerar uma dor, um rompimento de crianças que estão ali e que os pais estão em conflito, então, às vezes, um põe contra o outro, então gera-se um problema, gera-se uma carência, gera uma série de coisas. Ou a bebida alcoólica que vai gerando outros problemas, a criança que vai vivendo com aquele pai que é alcoólatra e que de repente aquele pai deixa ela começar a consumir e por aí vai. Então, só quero dizer que a forma de se viver, os hábitos e tudo que vai se valorando, incentivando, eles vão se propagando os problemas sociais. Então, hoje a gente vive o quê? Uma iminência de problemas sociais e esses problemas sociais que cada vez vão se difundindo pelo comportamento do próprio homem, o que acontece? Eles vão, se eles estão presentes na sociedade, eles também estão presentes na escola. Então, todo o histórico de uma criança, às vezes numa sala de aula, dentro de uma instituição, ele tem toda uma justificativa, por quê? Pela história de vida dele. Então, às vezes, por que aquele aluno é agressivo? Por que aquele aluno é desrespeitoso? Por que aquele aluno está apresentando tal problema? Grande parte por conta da história de vida dele. É uma história, às vezes, cheia de problemas sociais, que esses problemas vão adentrando dentro da instituição. E aí, esse é o primeiro ponto. Então, aí a instituição, ela não tem olhar para isso. Por quê? Porque ela ainda, qual que é o segundo ponto? Que é o grande problema da educação ainda. É uma escola conteudista. A escola conteudista é uma escola que entende que o aluno vai entrar lá, eu não quero saber dos seus problemas, eu não quero saber de nada que está acontecendo com você. Se você, nessa semana, perdeu o seu pai ou sua mãe, se alguém na tua casa está doente, se alguém na tua casa está desempregado, se você está bem ou está mal, eu não quero saber dos seus problemas, eu estou aqui para transmitir teu conteúdo. Então, é uma escola que não é humana. Então, muitas vezes, você cobra um comportamento do aluno, mas você não está sabendo o perrengue que ele está passando na casa dele, que isso está interferindo no mau humor ou não dele. É a mesma coisa do trabalho. Quantas coisas que a gente passa no trabalho não leva para casa? Difícil fazer essa separação, porque isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, às vezes, você tá mal em casa e chega no trabalho e tá mal. Mas por quê? Porque você tá com problema em casa. E você acha que criança não tem problema. Adolescente não tem problema. Só adulto tem problema porque precisa trabalhar. Tá errado. Então, a escola que não entende isso, e aí o que acontece? Aí junta, que é a escola, que é o primeiro ponto. Os problemas sociais da sociedade ingressam na escola. O segundo ponto, a escola conteudista que não consegue entender que ela precisa ser uma escola humanizada. O terceiro ponto, que é uma escola sem método. Então, a escola não tem método, ela só tem um conteúdo aplicado lá e não tem método. Então, tudo isso, eu tô com um monte de problema em casa. O professor não quer saber de conversar comigo se eu tô bem ou se eu tô mal. Ele vai lá e jorra aquela matéria lá na lousa. Por que eu quero descobrir raiz quadrada? Qual que é o sentido das navegações? Qual que é o sentido do descobrimento do Brasil? Qual que é o sentido das capitanias? Sei lá. Para que eu quero saber isso? Então, é uma escola sem método que não desperta nada, nenhum, desculpa a palavra, nenhum tesão no aluno. E aí, olha o outro caos que ela vai gerando. Então, aí você vai juntando tudo isso. E depois é uma escola sem relacionamento. Então, por exemplo, que eu já falei em outros vídeos, é a escola que não deixa o pai entrar, a escola que não conversa com o pai,
que não quer saber do pai e da mãe, não, porque pai e mãe é problema. E aí o que acontece? Se ela não desenvolve relacionamento, e ela vai aceitando o jeito que vai mandando, não tem diálogo, ela vai tolerando o aluno, vai tolerando o aluno. Aí vai tolerando um monte de coisa errada que vem da casa dele, um monte de situações ali que precisavam ser conversadas e não conversa, não tem diálogo. E o que acontece? É uma escola que é, sei lá, paternalista, uma escola que o Estado assume a responsabilidade. Por quê? Para aquela criança, para aquele jovem. Eu vou te dar um exemplo, assim, clássico, de uma situação que eu vi, que você não tem diálogo, não tem tudo. Um dia chegou na educação infantil um pai, e a professora trouxe, olha, vem aqui conversar com ele. Ana Paula, eu não estava diretora, Ana Paula, olha aqui. Ela chegou assim, olha, esse pai, e deixou esse coletor de urina aqui, para a gente coletar o xixi da criancinha dele que precisa entregar um exame de urina. Podemos fazer isso aqui? Ela me perguntou que ela já sabia a resposta. Eu olhei para a cara do pai e falei assim, pai, ela tem exame para entregar? Tem. Então, o senhor vai levá-la embora agora e vai coletar na sua casa. E aí, se der tempo, o senhor retorna com ela. Senão, o senhor vai ficar com ela em casa ainda. Olha onde já se viu. Então, é uma escola onde que até para coletar xixi de criança, você tem que fazer. Que é uma escola que é o quê? Você vai aceitando tudo. Você não tem diálogo. Poxa, pai, tá doente, não vai mandar para a escola, vai ficar com ele aí em casa. Tá entendendo? É você que vai cuidar, é você que é o responsável. Tá entendendo? Ponto A, pai, você não tá acompanhando o teu filho. Pai, teu filho está com problema tal. Então, essa escola que não devolve responsabilidade, essa escola que vai abraçando tudo, é uma escola que vai gerando caos. Entendeu? Então, saiba, se você vive essa situação, seja você educador, seja você pai, mãe, seja você aluno, que enfrenta tudo isso, sabe? Tá na hora de vocês pararem, para tudo, pô, para e vamos começar a mudar, a começar a refletir e se organizar para que o caos para parar de acontecer, você precisa começar a trabalhar pontos. E aí eu te dei 4 pontos importantíssimos que tenho certeza que você for começar a trabalhar essa questão dos problemas sociais, da escola conteudista, da escola sem método, da escola sem relacionamento, você vai melhorar e muito a tua escola, o teu trabalho, mas para isso vocês precisam o quê? Se unir e começar a ter um outro olhar e colocar em prática essas ações para que a tua escola seja uma escola diferente, ajude você que é professora, ajude os alunos, ajude os pais e todo mundo saiam melhores dessa situação, certo? Então, eu espero que eu tenha te ajudado, que tenha colaborado com você. Peço para você continuar nos acompanhando no nosso site www.frones.net.br, onde você vai ver todo o nosso conteúdo, vídeos, textos, artigos, cursos, você encontra lá. E também você nos encontra nas outras mídias, que é no Facebook, no podcast e no YouTube, no nosso canal, Alex Ferreira e Ana Paula Nogueira. Peço também que você comece a conversar com a gente nesse nosso encontro. O que você achou desse vídeo? Como é que tá a tua escola? É assim? Quais são os problemas que você enfrenta? Qual o caos que a tua escola vive? E aí é isso que eu descrevi para você? Então, o que nós podemos fazer? Vamos começar a bater, trocar informação, ter um bate-papo aqui para a gente se ajudar. Porque a minha proposta aqui com você é o quê? Colaborar. Porque eu sou mãe, fui aluna, sou mãe de 3 filhos, e eu quero ajudar que a educação no Brasil tenha um bom pontapé. E eu acho que é a partir dessa reflexão, dessa discussão nossa, que vai colaborar e muito com os avanços educacionais, certo? Um beijo no coração, um forte abraço, fique com Deus, até nosso próximo encontro. Tchau!